Olá, dia 3 de janeiro de 2025, devocional para nós. Hoje, devocional, ele vai falar de uma coisa muito especial, mas muito especial. E que é algo que a gente está sempre conversando aqui, sempre trocando, que é a prioridade da oração. Eu adoro falar sobre oração. Então, hoje nós vamos falar sobre a prioridade da oração. E, em primeiro lugar, eu quero pedir que Deus fale comigo, com você, de forma muito íntima, nos mostrando realmente como nós devemos buscá-lo, como nós devemos orar, como nós devemos clamar, quais são os tipos de oração que a Bíblia nos ensina, porque existem tipos de oração e você vai ver aqui hoje no devocional, que orar não é uma coisa aleatória, cabelo bagunçado. Orar não é uma coisa aleatória, não é vou sentar aqui e sair falando com Deus de qualquer jeito, não. Como tudo, a gente tem que ter ordem, decência, reverência, temor, tremor no coração. E a gente vai ver a palavra de Deus se manifestando, a palavra do reino se manifestando nas nossas vidas de forma sobrenatural. Você vai ver Deus te transformando de dentro para fora. A oração, ela tem esse poder. A oração, ela tem o poder de nos resgatar, nos transformar, de fazer de nós novas criaturas, de fazer de nós indivíduos com maior sabedoria. E tem algo muito importante que a gente precisa distinguir aqui. Sabedoria é diferente de inteligência. Da mesma forma que de que conhecer é diferente de saber quem é. Às vezes você sabe quem Deus é, porque você ouve numa pregação, você ouve num louvor, você vê na Bíblia, você ouve testemunhos, você já ouviu falar, você sabe quem é, mas você não conhece na profundidade, porque você não tem o relacionamento. Relacionamento, ele vem através da oração, dessa conversa que você tem com Deus, que você abre, você rasga o teu coração, você se abre para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Eu vou te dar uma dica aqui, essa é de grátis, tá? Vou te dar uma dica de grátis. Uma coisa muito importante. Às vezes a gente ora com o nosso coração tão ansioso, com o nosso coração tão cheio de, sabe, preocupações, que a gente não tá ali na oração. A gente não tá. A gente tá no problema, a gente tá ali, olha, Senhor, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo, por que tal enfermidade, por que tal situação, por que isso, por que aquilo outro, tá. Mas você não tá ali buscando conexão, aliança. Sabe, aliança é um símbolo que fala muito, Deus fala muito sobre aliança na Bíblia. Porque ela é um símbolo, ela é um círculo que você não sabe onde ela começa, onde ela termina. Assim tem que ser a tua relação com Deus, assim tem que ser a sua oração. Uma coisa muito importante, essa também já vou te falar, grátis. Quando você ora, não se preocupe em ficar apenas falando. Quando você orar, silencia um pouco o teu coração. Não termina a sua oração naquela pressa de já levantar, porque meu joelho tá doendo, a minha perna tá formigando, deixa eu... Espera um tempo. Você orou, você clamou, você chamou teu pai. Você tá parando para escutar? Ou você só ora e larga lá e cumprir a minha tabela? Oração é algo muito importante.
não pode ser apenas um cumprimento de tabela. Não pode. Deixa Deus falar com você. Quando você orar, terminar a sua oração, que você já abriu, rasgou teu coração, se apresentou diante do Senhor, pediu perdão, se limpou na presença de Deus. Quando você já foi lá, intercedeu, clamou pelas pessoas que você ama, por aqueles que te pedem oração, pelo mundo em que você vive. Você ora pela sua cidade, pelo seu bairro, você ora pelo seu condomínio, eu oro pelas pessoas aqui do meu condomínio. Para que Deus abençoe cada portinha que tem aqui. Que as pessoas tenham graça, saúde. Ou a sua oração ela é só para você. Porque eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que só serve para você não serve para ninguém. Eu sempre, quando eu oro, eu sou uma pessoa que eu não sou hipócrita. Eu sou honesta. As pessoas não gostam, mas eu sou honesta. Não posso fazer nada. Quando eu oro, e às vezes, muitas vezes, eu oro para que Deus me prospere, me dê graça, enche as minhas mãos, realize os meus sonhos, porque eu sou filha de Deus, eu tenho direito, eu quero, mas eu sempre nas minhas orações, eu vou te dar esse segredo espiritual. Eu sempre falo, Senhor, se aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos só servir para me satisfazer e satisfazer as minhas vontades, eu não quero. Esse é um dinheiro que eu não quero. Essa é uma prosperidade que não me serve. É uma prosperidade que não me cabe. Aquilo que eu tenho tem que servir para mais. Tem que servir para a obra. Não parar. Para a igreja estar sempre com a porta aberta. Porque um dia a igreja esteve com a porta aberta para me receber. Porque alguém colaborou com a obra. Porque alguém dizimou. Porque alguém ofertou. Porque alguém fez um voto. Então, tinha a luz não estava cortada, tinha uma cadeira para eu sentar, tinha água, tinha um banheiro limpo, tinham pessoas esperando de braços abertos para me receber, interceder, falar comigo, ministrar minha vida e lutar junto. Você entende que aquilo que só serve pra gente não serve para nada? Estou te dando um exemplo simples, mas que eu acho que vale a reflexão. Vale sim a reflexão. Vale você parar e pensar sobre isso. Eu sempre penso muito nisso. Senhor, aquilo que só serve para realizar os meus desejos não tem valor. Se eu não puder abençoar minha família, se eu não puder abençoar um amigo, se eu não puder abençoar uma pessoa no farol, se eu não puder abençoar a igreja que eu frequento, se eu não puder abençoar, a palavra diz que nós temos que abençoar o órfão, a viúva, o necessitado. Você só quer para você? Quando você ora por cura, é só pela sua cura? Ou você lembra que nos hospitais, agora mesmo, nós temos pessoas que estão lá em respiradores, em UTIs, pessoas que estão lá, morrem, desenganadas. Você ora por essas pessoas? Você lembra de orar pelos hospitais? Pelas pessoas que estão num leito, numa cama, em casa? Você lembra? Você lembra de orar pela prosperidade das pessoas que têm necessidade e não tem o pão que você tem na sua mesa? Porque a gente come bem, a gente vai num bom restaurante, a nossa mesa tá farta, o nosso armário tá farto, a nossa geladeira tá cheia. Glória a Deus por isso, obrigado, Senhor. Mas não é todo mundo que está na mesma condição. Você ora por essas pessoas? Você pede, Senhor, obrigado por esse alimento. Ou você simplesmente coloca a comida no prato e sai comendo como se fosse a coisa mais normal do mundo? Não é não. Não é não. Não é. É um privilégio que você está vivendo. É um privilégio. Ter na tua mesa todos os dias a provisão é um privilégio. Ter todos os dias saúde para levantar e trabalhar, não se arrastar, porque tem gente que Deus abençoa a pessoa, Deus abre uma porta, te abençoa,
Aí você vai todo dia reclamando. Ai, tem que pegar o ônibus. Ai, aquela gente. Ai, metrô lotado. Ai, fila. Ai, hoje tá chovendo. Ai, hoje eu queria dormir 10 minutos a mais. Ai, porque meu chefe é um chato. Ai, porque... Já experimentou agradecer pela porta que Deus te deu porque tem gente que tá desempregada há 1 ano, 2, 3, 10? Vive de ajuda de familiares, de igrejas. Você sabe que as igrejas, elas distribuem cesta básica? Você sabe que as igrejas levam pão, alimento debaixo dos viadutos? Então não reclama quando alguém estiver dando dízimo, nem oferta, nem nada do tipo, ok? Vai procurar saber para onde esse dinheiro está indo. Esse dinheiro está indo para a obra do Senhor. Porque tem muita gente que está bem enganado a respeito disso. Não sei porquê, mas eu precisava falar sobre isso. Deus mandou, ok? E é assim que a gente vai conduzindo. Vamos fazer o nosso devocional. Mas a importância da oração, falando muito sério agora, a importância da oração intercessória. A gente vai falar sobre oração intercessória. A oração de ação de graças, aquela de gratidão. Olha quantas coisas Deus já fez na sua vida. Você tem o hábito de agradecer? E tem oração de súplica. E é isto que você suplique e peça ajuda ao Senhor para que Deus cuide de você e te ajude no dia da perseguição, da angústia, no dia da injustiça, no dia da tristeza, no dia da fome, no dia da necessidade, no dia da dificuldade, no dia do obstáculo, no dia do problema familiar, no dia que você não acorda bem. Porque a gente não acorda todo dia saltitando. Ninguém aqui, né, tá batendo pino. Ninguém está batendo pino ainda. Ninguém acorda todo dia, porque o cara que fala que acorda todo dia bem, ele é um mentiroso. Ele é o primeiro a mentir. Ok? Ele tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. Deus quer honestidade, integridade no teu coração. A integridade, a honestidade do teu coração. Então você precisa orar, mas não orar só por você. Oração com propósito. Até a tua oração, ela tem que ter um propósito. Ela não pode ser uma oração que só pede para você, que só quer alimentar o teu ventre, que só quer alimentar a tua necessidade. Uma oração que só serve para mim. Mim. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Na minha cabeça isso não faz nem sentido. Não dá para ser. Não dá para ser. Uma oração que não abençoa as outras pessoas. Uma oração que é só para mim, que é muito egoísta. Sendo que o segundo mandamento do Senhor, qual é? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ora pelo necessitado. Olha as chuvas que estão acontecendo. É época de chuva, gente. Quantas pessoas estão perdendo as suas casas. Quantas pessoas levadas pelas enxurradas. Quantas pessoas perdem tudo que elas têm numa enchente. Quando acontece em grande escala, todo mundo, é aquela comoção geral. Mas isso acontece todos os dias. Quando tem uma chuva de granizo, isso acontece todos os dias, o tempo todo. Você intercede pelas pessoas? Realmente? Será? Ficou a questão no ar. Reflita sobre isso. Vamos falar sobre a prioridade da oração. A oração ela tem que ser uma prioridade na sua vida. Todas as outras coisas são muito boas, tá? Mas vamos pegar a melhor parte para nós. Qual é a nossa melhor parte? É estar com Jesus, é estar na presença de Deus. Essa é a melhor parte. É relacionamento, é oração, é conversa, é clamor, é intimidade. É você dobrar o teu joelho. E tem dias, eu já falei aqui sobre a questão da oração, tem dias que você realmente não consegue orar, ou você está numa situação muito difícil, está num dia de choro, de tristeza, sei lá, eu não sei. Muitas vezes eu dobrei meu joelho e não conseguia proferir uma única palavra. Eu só chamava pelo nome de Jesus e chorava.
Ah, Fabiola, isso não é oração. Isso é oração. Eu estava pedindo pela intercessão do meu pai. Eu estava pedindo pela intercessão de Jesus. Jesus, intercede por mim. Hoje eu não consigo orar. Hoje está difícil para mim, as palavras não saem. Eu estou engasgada, as palavras não saem. Eu só consigo chorar, eu estou muito triste. Eu estou precisando muito do teu consolo. Isso é oração também. E tá tudo bem. Porque orar quando tá tudo bom, tá tudo certo, levantar a mão, glória a Deus! É bom glorificar, é bom agradecer, é bom orar no dia que todas as coisas estão no lugar, mas isso não é o nosso dia a dia todos os dias. Oração de súplica, oração do perdão, eu vou ter que falar, ela não tá aqui, mas eu vou ter que falar também sobre um tipo de oração que não vai ser mencionada aqui, é a oração do perdão. Nós somos pecadores constantes, né? Nós somos reincidentes no pecado o tempo todo, all the time. Isso eu não tenho o que dizer. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos pedir perdão em todo o tempo. Nós precisamos pedir perdão todos os dias. Porque aquele que diz que não peca é o primeirão a pecar, porque ele é um mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Beleza? Estamos esclarecidos? Então a gente precisa pedir perdão todos os dias. Senhor, me lava com o teu sangue, faz de mim uma pessoa melhor. Pai, olha as minhas deformações. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente, eu quero ser transformada. Eu quero amanhã acordar, Senhor, e eu quero que o meu velho homem, olha, morra. Mas tem gente não, que pega o velho homem pelo cabelo, ó, puf, faz ele levantar todo dia junto. Você tá levantando e o bicho tá, ó, puf, todo dia de manhã, levantando junto com você. E você parece que gosta. Parece até que você gosta. Todo dia fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, as mesmas reações, as mesmas ações, os mesmos sentimentos, os mesmos problemas, não sai dos mesmos ciclos. Feche esses ciclos, feche essas portas na sua vida. Abra portas novas. Você não consegue viver o novo trazendo o velho junto com você todas as manhãs. Se a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, nós precisamos pedir perdão todos os dias, ao levantar e ao deitar, e ao cometer pecados que são conscientes. Por exemplo, bati o pé na porta. Não aconteceu, mas é um exemplo. Bati o pé na porta. Falei aquelas palavras feias. Já pecou, amigo, já pecou. O Espírito Santo não habita nisso, ok? Mas você é uma pessoa que está em transformação, está em construção. Deus está trabalhando, você está em obras. Você está em obras. Ok? Então, não fique se acusando porque eu falei uma palavra feia. Claro, o palavrão, ele vou colocar de uma forma bem simples. É claro que falar palavrão, além de ser feio, é pecado. Além de ser muito feio, é pecado. E ele traz maldição para tua vida. Ponto. Ponto, period. Ficou claro? Tem que falar rasgadinho às vezes, né? Quanto mais claro, melhor, porque as pessoas entendem bem. Então, peça perdão sempre. Porque a gente peca. A gente peca quando a gente vê alguém com necessidade, vira as costas e finge que não vê. Quando a gente se omite de ajudar, quando a gente se omite de dar uma palavra para quem precisa, a gente escuta só para ser um fofoqueiro, só para ser um ouvidinho, fazendo, estou aqui, estou te escutando. E pensando, sei, Mas não tem uma palavra para dar para a pessoa? Você não tem nada de bom para falar para essa pessoa? É impossível. É
Isso é impossível. Isso é inadmissível para um cristão, não ter uma palavra de Deus para dar para alguém que vem buscar ajuda. Já tá pecando aí. Percebe como a gente peca em várias coisas o tempo todo? Eu olho pro mendigo com aquela cara de nojo, como se ele não fosse um ser humano. Ah, Fabiola, mas você tá exagerando, né? Tô? Será? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou exagerando ou você faz isso mesmo? Que eu já fiz. No passado eu já fiz muito isso. Alguém vinha falar comigo no farol e falava, ih, fedendo. Gente, não nasci santa, né? Não nasci transformada. Se já tivesse, já estaria na glória. Somos todos pecadores. Só que uns mais honestos falam e outros fingem que não. É tudo santarrão, tudo santo. Tá tudo santificado, viu? Tudo santificadinho. Desculpa, eu não cheguei nesse ponto ainda. Estou buscando no Senhor. Como eu disse para você, eu estou em obra também. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de oração aqui. E eu acrescentei para você a oração do perdão, que tem que ser feita também. Mas aqui nós vamos falar sobre a oração de súplicas, intercessões e ação de graças. Então, hoje o tema é a prioridade da oração. Ela tem que ser a primeira coisa na sua vida, ok? A gente tem aqui a referência bíblica, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. No cerne de nossa jornada espiritual, antes de qualquer pensamento, palavra ou ação, devemos priorizar a prática da oração em suas diversas formas: súplicas, intercessão e ação de graças. Esta prática nos mantém ancorados em Deus, evitando que ansiedades dividam a nossa mente e desestabilizem os nossos passos. Como ensina Mateus 6, 25, 28. Certo? Mateus 6, 25 a 28. Que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Eu acho isso maravilhoso. Porventura, não vales vós muito mais do que as aves, filho de Deus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você não pode acrescentar um segundo a mais na sua vida, por mais ansioso que você esteja. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Bom, versículo 25, o capítulo 6, ele é bem longo. Mas Mateus nos ensina aqui que a gente precisa aprender com as orações de súplica. Paulo nos exorta, olha só, como ensina Mateus 6, 25 e 28. Paulo nos exorta a iniciar a nossa jornada de oração com súplicas, pois
Isso nos posiciona diante de Deus, permitindo-nos encontrar paz e estabilidade espiritual. Orar vai além de simplesmente expressar as nossas necessidades, entendeu? É entrar em um estado de comunhão onde as nossas aflições não nos impedem de encontrar e permanecer em Deus. É neste encontro que sincronizamos nossa vida com o eterno, transformando nosso tempo em um momento sagrado. Quando a palavra de Deus reside em nós, conforme João capítulo 15, I don't know, João capítulo 15, olha você aqui, João capítulo 15, que nos fala sobre isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, isso é Jesus falando, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Temos que estar ligados com Jesus o tempo todo. Ele o corta. E todo o que dá fruto limpo, para que produza mais, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso está dizendo o quê? Quando a palavra de Deus reside em nós, conforme João 15, adquirimos a clareza espiritual para pedir de acordo com a sua vontade, elevando os nossos corações para além das súplicas e transformando-as em atos que glorificam o Pai e buscam a realização de sua vontade na terra. À medida que avançamos na oração, adotamos uma perspectiva mais ampla, quase como se pudéssemos ver uma fração do que Deus vê. Nesse ponto, entramos em intercessão, deixando de lado os nossos desejos pessoais. Vamos orar pelos outros, para abraçar os desejos do Pai, ansiando que todos encontrem a salvação através do conhecimento pleno da verdade. Esta é uma manifestação do nosso compromisso com a vontade de Deus, não com o nosso umbigo. Ai, coisa boa. Revelada durante a oração e nos une a Ele em sua missão. A intercessão é o ato de se unir ao Espírito de Deus em favor da humanidade. E poder participar disso já é, por si só, um motivo de gratidão. Ação de graças. A ação de graças, por sua vez, reforçam nossa sobriedade espiritual e está em Efésios 5. Misericórdia, onde é que está aqui? Ah, está aqui, achei. Minha Bíblia está sempre pronta, né, para a guerra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E, ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si, mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso significa que nós temos que nos entregar pelos nossos irmãos, orar pelas pessoas, orar pela salvação das pessoas, orar em gratidão. Temos que ser gratos. Temos que ser gratos. Temos vida, né? As ações de graças, por sua vez, reforçam nossa sobriedade espiritual, sendo uma expressão de gratidão pelo que Deus já realizou, está realizando e ainda realizará. Ela é uma celebração do reino presente que anuncia o reino vindouro, como uma manifestação do reino eterno. Reino presente, reino vindouro, reino eterno. Olha, meu Deus.
Antes de nos envolvermos em compromissos, preocupações ou planejamentos diários, devemos dedicar um tempo à prática dessas formas de oração, apresentando a Deus nossas ansiedades e sempre desejando a salvação de todos através do conhecimento da verdade de Cristo. E temos aquelas 3 perguntinhas que são para a nossa reflexão, que vocês sabem, todo final tem aqui no final da página. A primeira pergunta: como posso fazer da oração uma prioridade diária em minha vida? Organização. Lembra que a gente falou lá no dia 1º de janeiro? Faça disso uma prioridade. Quando você acordar, porque olha, eu vou falar uma coisa pra você. 5 minutos a mais de sono na cama não vão te deixar mais descansado. Se o despertador tocar e você apertar ele para ficar mais 5 minutos, não vai mudar não vai te descansar mais. Você não vai acordar muito mais relaxado por 5 minutos de descanso a mais. 5 minutos de oração todo dia de manhã pode mudar a sua vida, não é só o seu dia. 5 minutos de oração antes de você sair da sua casa. Agradecendo a Deus. Senhor, eu acordei. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam essa manhã sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de ser diferente, de ser melhor, de fazer mais, de realizar os meus sonhos, de realizar a tua vontade. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. 5 minutos a mais na cama não resolvem nada. Não melhoram o seu dia. 5 minutos todos os dias de oração antes de pôr o pé para fora da sua casa pode mudar a sua história. E a história das pessoas pelas quais você intercede. E a história da vida de quem está no hospital. A história da vida de quem está passando necessidade. Uma oração sincera, ela pode mudar histórias. Organização. É assim que você pode priorizar. Então, olha, já respondi a sua primeira questão. Como, e medite sobre isso, porque é para você refletir, tá? Não é para eu ficar te dando respostas, é para você refletir. Como posso fazer da oração uma prioridade diária em minha vida? Organização, ordem e decência, já falamos sobre isso. 2. De que maneiras diferentes formas de oração impactam minha relação com Deus? De forma direta. De forma completa. A tua relação com Deus ela é transformada através da oração de uma forma que você não tem ideia. Você não tem ideia. Porque a nossa relação com Deus, ela vai se aprofundando. Ela vai a cada oração, a intimidade vai aumentando. Porque tem gente que fala assim, mas Fabíola, eu não sei o que eu vou orar. Ora a palavra. Ora a palavra. Eu não sei o que orar. Eu vou falar uma coisa pra você. Você pode orar a palavra. Também não deveria te dar essa resposta, mas eu vou dar porque hoje eu tô bem boazinha. É uma dica atrás da outra, é tudo de grátis. Então eu vou te falar aqui, ó. Não vai longe, tá bom? Vamos lá. Não sei por onde orar. Por onde começar. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou dar aqui pra você, ó, um exemplo. Leia a palavra. Você pode acordar de manhã e falar assim, Senhor, eu vou ler um salmo hoje. Por que você não começa a sua leitura da Bíblia? Você não precisa começar por Gênesis. Se você começar pelos salmos, você vai ver o quanto você vai aprender a orar a palavra para falar com Deus. E a gente pode vir aqui no Salmo 5, por exemplo, ok? E falar assim ao Senhor. Isso é um salmo de Davi, né? Pedindo proteção contra os seus inimigos e os ímpios, as pessoas que o perseguiam. E ele diz assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. À tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira.
O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade em seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam, bajulam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem em alegria para sempre, porque tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Isso aqui é uma oração, meu querido. Isso aqui é uma oração. Então, Fabíola, eu não sei por onde eu começo a orar. Isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma oração. Aqui Davi estava pedindo ajuda. Ajuda a Deus. Pedindo, clamando pela justiça do Senhor sobre a vida dele contra as pessoas que estavam cercando, mentindo sobre ele, injustiçando ele, prejudicando, perseguindo. Salmo 5. Leia, medite nele. Já te dei a segunda resposta. De que maneiras as diferentes formas de oração impactam na minha relação com Deus? É um impacto direto. É um impacto direto. Isso pode transformar a sua vida todas as manhãs. 5 minutos de sono jamais. Ok? Terceira pergunta. Como a prática da oração pode transformar a minha percepção das circunstâncias? Isso aqui não tem nem o que falar. Isso aqui não tem nem o que falar. Vou dar um exemplo simples. Simples. Pessoa muito querida, próxima, teve o carro dela roubado um tempo atrás. A história é bem simples. Foi levar o netinho na escola. Estava com o esposo de carro. Passou pela feira, mercado, sei lá o quê. Quando voltou, cadê o carro? O carro foi roubado. Um ficou desesperado. Meu Deus, roubaram o carro. E agora? Mas aquele que pratica a palavra de Deus e oração, ele tem uma percepção diferente das circunstâncias e agradeceu. Graças a Deus, roubaram o carro. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, ninguém colocou uma arma na cabeça do meu neto. Olha o livramento que Deus nos deu. Obrigado, aleluia. Percebe como a oração, a relação com Deus, a intimidade faz com que você enxergue as circunstâncias sob uma nova perspectiva? Tudo bem, depois o seguro pagou, o dinheiro caiu, comprou um carro zero, tá tudo certo, a vida seguiu. Ok? Só para vocês saberem que deu tudo certo. É um testemunho de vida. É um testemunho de vida. Então, como a prática da oração pode transformar a minha percepção diante das circunstâncias? Já te dei o exemplo. Medite sobre essas 3 questões. Elas são muito importantes. A oração, ela muda uma história. A tua oração pode mudar não só a sua história, mas pode mudar a história das pessoas ao seu redor, do seu convívio, do seu bairro, da sua sociedade aí, das pessoas que vivem com você em sociedade, das pessoas que trabalham com você, dos teus irmãos da igreja, pessoas que estão no hospital, num orfanato, num asilo agora, numa casa de recuperação. Você ora pelos drogados? Ou você só fica chamando os caras de Zé Droguinha? Noinha. Isso é uma doença, gente. Isso é uma doença. Como o tabagismo é uma doença, como o alcoolismo é uma doença,
A dependência química é doença. Ora para que a pessoa seja liberta. Ora pela libertação da pessoa. Senhor, liberta, porque isso é demônio. Liberta. Liberta essa vida. Dá uma nova oportunidade para ela caminhar. Não. Não é mais fácil xingar os outros. Porque eu sou uma pessoa boa, mas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente tem que ter temor, tremor, reverência, obediência, resiliência, consistência, insistência, perseverança. Isso tudo dentro da nossa oração. Tem que ter profundidade. Tem que ter intimidade. Fabíola, mas eu não sei o que conversar com Deus. Como eu te falei, começa lendo um salmo. O salmo é uma oração. Leia os salmos, leia o livro dos salmos. Você vai me falar se os salmos não são orações. Não são conversas com Deus. Você vai aprender a falar com o teu Deus. Tem um livro que eu comprei esses dias, acho que eu já tá na minha estante, chamado Orando a Palavra, que é pra gente aprender a orar, colocando e se posicionando com a palavra de Deus. Eu vou ler esse livro porque ele é bem fininho tudo, mas é um livro que vai ser muito interessante para mim, e depois eu vou até compartilhar alguns insights com vocês, claro, alguns trechos, a gente conversa a respeito. Mas a oração, ela pode transformar histórias, ela pode transformar começando pela tua história, começando pela história da tua casa, da tua família. Sabe, ter um Deus, teu Pai querido que te ama, que Ele está esperando para ouvir a tua voz. Ele está esperando você falar com Ele. Eu posso orar aqui por você meia hora, 1 hora. Posso orar por você todos os dias, que você está no meu caderno de oração. Caderno de oração. Aqui, ó. Que você está aqui, ó, no meu caderno de oração, meu caderno de guerra. Eu sou uma mulher que eu guerreio no mundo espiritual. Eu entro em guerra pelas pessoas que eu amo. Como a minha Bíblia, meu caderno é tudo marcado. Sim, sim, ele é. Então, o que acontece? Tá tudo aqui, ó, pedidos de oração, tudo, ó, tudo aqui, ó, tudo aqui. Então, o que acontece? A gente precisa orar, mas não só orar pra gente, sabe? A gente precisa buscar ter intimidade com Deus todos os dias. Fabíola, eu não sei, mas o meu problema é muito grande. E aí, se eu orar 10 minutos, só de eu falar do meu problema, já não dá pra falar mais nada. Em vez de você entrar no ônibus, colocar o fone, ficar colocando aquelas músicas ridículas que tocam atualmente, fique em silêncio e ore em espírito. Porque nem toda oração você precisa proferir a palavra e abrir a sua boca e falar em voz alta e gritar. Deus nos ensina como nós devemos orar. Eu quero finalizar com isso aqui. Aqui, quer ver como orar. Está aqui, olha, no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8, e diz assim: como se deve orar? Aí, coisa maravilhosa. Eu amo isso. É a oração que o Pai nos ensinou, né? E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não usei vãs repetições, não faça rezas, não faça mantras,
vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que você lhe peça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você aprendeu como é que ora? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei vãs repetições, porque, como os gentios, presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É assim que a gente ora. Deus, quando eu falo para você, esse é o manual da Bíblia, da vida, esse é o teu manual. Deus está te ensinando tudo o que você precisa fazer. Ele está te dizendo como você tem que caminhar. Ele está te dizendo qual é a oração que agrada ao coração dele. Lembra que nós somos uma máquina perfeita, uma engrenagem, e Deus nos criou uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. E aqui está o manual, ó. Está dizendo, faça assim, não faça assado. Ele está dizendo aqui como você deve fazer e como você não deve fazer. Percebe? Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Põe hoje a tua cabeça no travesseiro, medita, reflete. Ora. Ora. Fala com teu Deus, fala com teu Pai. Ora antes de dormir. Você vai ver como você vai dormir melhor, mais leve. Os problemas, eles não vão sumir como um pozinho de pirim-pim. Orei e o problema sumiu. Não. Mas lembra que no nosso devocional a gente falou que a oração ela é capaz de mudar como a prática da oração, na última questão, como a prática da oração pode transformar a minha percepção das circunstâncias? Quando você ora, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Você começa a ser grato. O teu nome está escrito no livro da vida. Deus já mandou o filho dele na cruz derramar sangue para que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer, ele anseia por ouvir a tua voz. Você sabia que Deus reconhece a tua voz no meio de uma multidão de pessoas orando? No meio de milhões, bilhões de pessoas que existem no mundo, você é único para Deus. A tua vida tem um valor muito especial. Deus te ama, te amou primeiro. Entregou o único filho para que você pudesse estar aqui hoje. Te amou tanto, te ama tanto. Faça as suas orações de ação de graças, de agradecimento, por aquilo que Deus já realizou. Seja grato por aquilo que Deus
está realizando. E agradeça por aquilo que você ainda não recebeu, por aquilo que ele ainda vai realizar. A gente lê um devocional. Ai, Fabiola, mas eu tô orando, tá demorando tanto. E quem disse que Deus não vai fazer? Porque não é no teu tempo? Porque não é na hora que você quer? Então não vai acontecer? Será que não vai? Será que Deus não tá querendo ver onde está o teu coração? Porque a palavra diz que onde está o teu tesouro, ali, onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Vice-versa. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Tá em Deus? Ou Deus é um garçom que você fica assim, Senhor, eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso de uma cura hoje. Opa, Senhor, tá faltando dinheiro. Senhor, me abre uma porta de emprego. Aí lá vem o Senhor te servindo. Oração não é isso, gente. A oração é uma coisa muito séria. É uma coisa muito, muito séria. Muito, muito séria. Então, aprenda a ser grato. Ó, tem um negócio... Ai, hoje Deus está colocando muitas coisas no meu coração. Tem uma história na Bíblia, você vê, a recompensa da gratidão, né? Deus fez muitas curas, né? Na Bíblia. Deus fez, depois Jesus manifestado, né? Como homem também, operou muitos milagres, muitas curas. E você vai lembrar aqui que no livro de Lucas tem a cura dos 10 leprosos. E você vai entender o que eu quero dizer. Eu vou ler pra você. Peraí. Segura o tchan que eu tenho que achar. Que é em Lucas. Lucas 17. Aqui, ó. Lucas 17. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. Fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Vocês lembram que nessa época os leprosos não podiam ficar dentro das cidades. Eles tinham um lugar fora dos muros da cidade para ficar separado das pessoas. Ok? Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro samaritano? E disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Olha isso. Ele foi o único que abriu a boca para agradecer. Quem é você? Você é o leproso que voltou para agradecer a cura? Ou você é aquele que saiu curado? Beleza, já fui curado mesmo, obrigado aí, valeu, tal, seguir a vida. Segue o plano. Oração de ação de graça. Gratidão. Alguém ouviu falar dos outros 9 leprosos? Ou Jesus exaltou apenas aquele que disse: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Deus, ele foi mencionado na Bíblia. Os outros 9. Então Jesus novamente falou com ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais do que curado, ele foi salvo. Mais do que curado, ele foi salvo. Ore e agradeça pela sua salvação. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Depende de posicionamento. Você precisa se posicionar.
Você precisa se posicionar. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Posição, toma posição na sua vida. As coisas não vão cair do céu, não vão cair do céu. Quem fala isso pra você é mentiroso, 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 mentiroso. Eu não posso fazer isso com você. Você precisa clamar. Você precisa orar, você precisa ter relacionamento, você precisa ter gratidão. Você precisa voltar para agradecer. Precisa voltar para agradecer. Você precisa voltar todos os dias para agradecer. Olha, você precisa voltar todos os dias para agradecer. Porque todos os dias Deus tem te dado graça. Quando você chega na tua casa, estaciona o teu carro, entra na tua casa, senta, chega, toma um banho num chuveiro quente. Uma água limpinha, com sabonete. Põe o seu prato na mesa e come. Liga a sua televisão. Pega o seu bom celular na mão. Tá agradecendo? Porque a gente precisa agradecer todo dia. Você tá agradecendo? Senhor, eu cheguei em segurança na minha casa. Quantas pessoas não chegaram? Quantos acidentes acontecem todos os dias? Você pede para Deus acampar os anjos ao teu redor? E a oração de súplica, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, todos os dias de manhã. Clama, suplica ao Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Envia, Senhor, vai na minha frente. Guarda a minha entrada, a minha saída. Que eu vá em segurança, volte em segurança para minha casa. Me leva debaixo das tuas asas, me traz debaixo das tuas asas. Será que você agradece quando você chega em casa, em segurança, e nada te aconteceu? Você não foi atropelado, teu carro não bateu, o ônibus não aconteceu nenhum acidente com o ônibus que você estava? Será que você agradece? Ou é tão comum entrar e descer e sair do ônibus e tá tudo certo? Que não entrou um assaltante, enfiando a arma na cara de todo mundo, matando pessoas, sequestrando ônibus? Você agradece? Ou você acha que isso é comum? Ou será que é tão banal? Será que para você ser abençoado é uma coisa tão banal? Será que você já banalizou tanto as coisas boas e grandes que Deus faz todos os dias na sua vida, que para você já... cheguei, Deus me guardou, tá tudo certo. Reverência, obediência, resiliência, constância, consistência, profundidade. Vamos aumentando a nossa lista. Gratidão. Agradeça a Deus todos os dias. Ore. A oração tem um poder que você não conhece. A oração pode mudar a sua vida, a sua história, a história da tua casa, da tua família, das pessoas que te cercam. A oração pode reverter cenários adversos. A oração pode transformar a maldição em bênção. A oração pode fazer da tua vida uma vida de vitória. Você vai andar de glória em glória, vitória em vitória. É o que Deus te prometeu. Tudo isso através da oração. Não deixe de orar. Não deixe de meditar em tudo aquilo que a gente conversou hoje. Deus te abençoe. A gente se fala amanhã, em nome de Jesus.